Olá, hoje vou contar o meu relato. Meu nome é Viviane, tenho 27 anos, trabalho em um escritório, sou de uma área muito rural e desejava desesperadamente escapar para o centro da cidade. Pensei que ir para a faculdade seria meu bilhete de saída. No entanto, meus pais não podiam pagar e eu não queria me endividar, então desisti da faculdade, pensando que arranjar um emprego seria minha desculpa para me mudar. Apliquei em todos os lugares que não exigiam qualificações específicas e acabei na minha empresa atual. Até amanhã. Vamos beber algo. Quer vir? Tenho planos. Desculpe, talvez na próxima vez. Eu disse isso e fui para casa. Como trabalhadora de escritório com um salário baixo, eu queria economizar cada centavo e não era particularmente fã de festas. Então não tinha muitos amigos na empresa e levava uma vida monótona entre trabalho e casa. A atmosfera da grande cidade que eu amava quando me mudei agora parecia barulhenta e cansativa, sem muitas coisas boas. Embora os salões aqui tenham pessoas habilidosas em comparação com o interior, se arrumar parecia sem sentido. Era uma vida verdadeiramente comum. Viviane, sou Hugo do departamento de vendas. Um dia, como de costume, um colega do sexo masculino que eu ocasionalmente via me cumprimentou. Hugo do departamento de vendas. Mal nos conhecíamos além das saudações, então o que ele poderia querer comigo? Oi, tem algo que você precisa? Perguntei. Gostaria de almoçar? Estava pensando em comer italiano, sugeriu ele. Um convite para almoçar? Um convite para almoçar de homens era tão raro para mim que fiquei surpresa. Qual será a intenção dele? Então perguntei. Há muitas pessoas mais jovens por aí, por que eu? Queria te chamar há um tempo, o que acha? Disse ele. Sendo perguntada tão diretamente, fiquei envergonhada, mas não pude dizer não por causa da minha natureza. Estava nervosa, já que não tínhamos interagido muito, sem ter certeza do que falar, mas ele tinha experiência com mulheres e guiou o almoço suavemente, tornando-o surpreendentemente agradável. Obrigada por me convidar hoje, agradeci. Vou te chamar para sair novamente, disse ele. Fiquei um pouco corada por ser convidada para outra refeição por um homem depois de tanto tempo. Não pude deixar de sentir um alívio por estar tão feliz, mas foi, de fato, uma felicidade renovadora para mim. Depois de cerca de 3 meses saindo para refeições juntos, iniciamos um relacionamento e 1 ano depois decidimos nos casar. Meu nome é Viviane, prazer. Prazer em conhecê-la, Viviane. Ele me contou que seus pais se divorciaram quando ele estava no ensino médio e ele mora atualmente com a mãe dele. Então, a apresentação para o casamento foi feita apenas para minha sogra. Eu não tinha nenhum preconceito particular contra isso. Por favor, cuide bem do meu filho. Eu peço a gentileza também. Você realmente pegou uma pessoa educada e fofa. Meu filho é o homem mais sortudo do mundo, disse ela. Minha sogra parecia genuinamente agradável na época da apresentação para o casamento, muito acessível. Mesmo que fosse bajulação, era bom ser elogiada assim. Parecia que ela estava a favor do nosso casamento, e íamos viver juntos como 3, o que não parecia apresentar nenhum problema em particular. Pelo que pensei, como ambos tínhamos empregos, as tarefas domésticas básicas deveriam ser feitas pela minha sogra. Ela também ia preparar as refeições, o que parecia indicar que poderíamos nos dar bem. Com isso em mente, os 3 começamos nossa vida juntos. Como não estávamos financeiramente confortáveis, pulamos a cerimônia de casamento e apenas registramos o casamento, continuando nossos empregos em departamentos diferentes. Os primeiros 3 meses de casamento passaram sem problemas, mas os problemas começaram a surgir por volta do 4º mês. Um dia, quando cheguei em casa, havia apenas 2 porções de jantar preparadas. Olá, sogra, cheguei. Hugo não vem para casa hoje à noite? Ele disse que chegaria um pouco tarde por causa de horas extras, mas deveria voltar em breve, respondeu ela. Ele está voltando então. Você já jantou ou porque há apenas 2 porções de jantar?
Havia ingredientes suficientes apenas para 2, então eu só fiz o suficiente para meu filho e eu. Você pode fazer algo para si mesma com o que estiver na geladeira. Ela disse isso tão naturalmente que fiquei chocada. Nunca houve um dia em que meu jantar não fosse preparado antes. O que ela está pensando? Talvez eu tenha feito algo para irritá-la sem perceber, e essa seja a maneira dela de se vingar. Fiquei surpresa porque pensei que ela gostava de mim. Não gosto de pessoas que expressam seus sentimentos e ações dessa maneira, mas cada um tem sua personalidade e não é meu lugar reclamar. Independentemente, eu não entendi a razão. Se eu fingisse que nada estava errado, só pioraria a atmosfera. Eu fiz algo errado? Se eu te incomodei de alguma forma, peço desculpas, eu disse. Não é que você tenha feito algo específico, mas eu já fiz o jantar para hoje e fazer uma porção extra para você é um incômodo. Eu também estou cansada, então faça sua própria comida. Minha sogra falou como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas será que é só isso? Me sentindo um pouco insegura, mas aceitando suas palavras, decidi não fazer um escândalo e preparei minha própria refeição cansada e buscando manter a paz. Abri a geladeira apenas para encontrá-la quase vazia. Até agora, eu tinha deixado toda a responsabilidade de comida para minha sogra, então eu não estava ciente do que estava guardado lá dentro. Mas com a geladeira assim, o que posso fazer? Faltando uma refeição rápida, parecia que eu teria que sair e comprar algo, mesmo cansada do trabalho. Se ela soubesse que eu não teria jantar, um aviso prévio teria sido legal, assim eu poderia ter comprado algo a caminho de casa, já que o supermercado fica no caminho. Afinal, um pouco de consideração teria sido legal. Enfrentando o inconveniente, comprei algo pronto no supermercado, comi rapidamente e fui para a cama. No entanto, na noite seguinte, voltei para casa e encontrei meu jantar novamente não preparado. Os ingredientes foram insuficientes hoje também? Perguntei. Sim, pensei em fazer o suficiente para 3, mas não havia o bastante. Desculpe, mas você terá que comprar algo novamente hoje. Tudo bem, mas se você acha que não pode fazer o suficiente para amanhã, poderia me avisar. Se fizer isso, posso comprar algo a caminho de casa. Eu não sou boa com smartphones e tecnologia, então não espere muito de mim. Ela diz isso, mas está sempre mandando mensagens para meu marido. Parece que ela não consegue se desvincular. Então, por que ela não pode se comunicar comigo? Será que ela está presumindo que eu não vou perceber essas mentiras? Nesse ponto, eu estava convencida de que estava sendo assediada por minha sogra. Não sei por que ela não gosta de mim. Quando nos encontramos para a apresentação do casamento, ela parecia gostar de mim. Eu pensei que ela era a favor do casamento, mas talvez, no fundo, ela fosse contra. Eu não consigo entender o que minha sogra está pensando, mas uma coisa é certa, ela está me assediando. Não quero fazer um grande problema disso e deixar para lá, mas sendo assediada dia após dia, se isso se intensificar, será um problema. Então, decidi falar com meu marido sobre isso naquela noite. Talvez ele possa dizer algo para a mãe dele. Eu só queria que ele transmitisse isso sem causar alarde. Essa era a esperança. Não percebe? As atitudes da mãe estão mostrando os sentimentos dela. Você deve ter feito algo para ela não gostar de você, e agora quer que eu resolva. Se fez algo, deveria resolver você mesma, disse meu marido. Não acho que tenha feito algo para merecer esse tratamento, e mesmo que tenha feito, esse tipo de assédio sem diálogo parece errado, respondi. Não estou tentando ser arrogante, mas eu contribuo com metade das despesas. É a sua atitude que é irritante. Como mulher, você parece estar nos olhando de cima, um pouco arrogante. Deveria entender seu lugar como esposa, a posição mais baixa nesta família, ou a mãe pode passar a te desgostar ainda mais. Meu marido disse isso e foi dormir. Eu fiquei tão chocada que não pude dizer nada. A esposa sendo a mais baixa na família, o que isso significa? Isso não é algo que eu possa simplesmente ignorar, ser menosprezada só porque sou mulher e ser tratada como uma serva.
além de estarmos ambos trabalhando e dividindo as despesas. Eu moro separadamente dos meus pais, mas com as despesas que contribuo, estou sustentando minha sogra. Eu deveria ter mais voz. Essa ideia me deixou furiosa. Claro, eu não quero ser ingrata, mas ser tratada dessa forma enquanto ele defende tanto a mãe é uma coisa. Mas fiquei chocada com os comentários depreciativos do meu marido em relação a mim. Eu estava tão cansada do trabalho que não queria fazer alarde. Honestamente, eu nunca gostei de brigas, e transformar isso em um grande problema seria apenas uma confusão e demandaria muito esforço. Comecei a procurar maneiras de resolver isso sem depender de nenhum dos dois. Você sabe, tenho me esforçado bastante ultimamente, mas fazer uma senhora idosa como eu fazer os afazeres domésticos, já que você é a jovem esposa, não deveria ser sua responsabilidade, disse minha sogra. Mas eu trabalho o dia todo de segunda a sexta-feira. Não é como se você não pudesse lavar a roupa, lavar a louça ou mesmo limpar quando voltar para casa, tentei argumentar. Isso não é apenas preguiça. Na minha época, cuidar da casa era inteiramente responsabilidade da esposa. Parece que você acha que ter um emprego é uma desculpa, mas isso é um pouco ingênuo. Parecia que ela finalmente estava mostrando suas verdadeiras cores. Provavelmente, ela sempre quis me forçar a fazer todo o trabalho doméstico, mas seja porque estamos casados há menos de um ano ou porque ela estava apenas observando, é irracional esperar que eu faça todo o trabalho doméstico enquanto trabalho. Eu posso não ter um cargo de gerência no escritório, mas trabalhar do começo ao fim do dia é cansativo o suficiente. E, se posso dizer, já que contribuo para as despesas de casa sem receber nada dela, é natural que minha sogra faça o trabalho doméstico, certo? Mesmo assim, nunca dei como garantido o trabalho doméstico que ela faz e sempre expressei minha gratidão. Mas parece que não importa para minha sogra. Bem, dados os comentários anteriores do meu marido, é provável que ele fique do lado dela. Não adianta discutir. Mas será que você não poderia fazer algo quando tiver tempo, sem ser muito incômodo? Disse minha sogra. Claro, para tarefas que são fisicamente exigentes, como lavar o banheiro, eu definitivamente vou ajudar, respondi. Não se trata de cooperação ou algo assim. Você deveria fazer tudo, então não ouse me desafiar. Se você continuar me desafiando, pode acabar se arrependendo, minha sogra disse. Ela está me ameaçando. Eu não quero ceder a ameaças, nem quero ficar em silêncio, mas discutir com alguém assim não mudará o resultado. Minha frustração continua, mas sem nenhum aliado, não tive escolha a não ser cumprir as exigências da minha sogra. Ao voltar do trabalho, tive que fazer a lavagem, lavar a louça e até limpar o banheiro, além de todas as outras tarefas domésticas. Depois de fazer todo o trabalho doméstico, incluindo cozinhar as refeições para mim e meu marido, já que minha sogra não preparava minha parte, tive que rapidamente fazer algo simples para mim e depois ir direto para a cama. Dia após dia, essa rotina se repetia, me empurrando para o cansaço físico e mental. Se esse estilo de vida continuar, não conseguirei aguentar mais. Então, um dia, um sábado, quando eu deveria poder descansar, fui abruptamente acordada por minha sogra às 8 horas da manhã. O jardim está bagunçado, você poderia limpá-lo. Vamos ter um churrasco no nosso jardim hoje à noite com alguns convidados. Não, eu não ouvi nada sobre isso. Eu estava ansiosa para descansar no meu dia de folga. Eu nem posso ter um momento de paz? Mas, bem, dado como fui acordada, voltar a dormir não era uma opção. Arrastando meu corpo cansado, peguei um café e fui para o jardim. Sendo verão, o sol já estava brilhando mesmo de manhã, e eu pensei que precisava terminar rapidamente para evitar a insolação. Enquanto cuidava do jardim, ouvi um cuidado. Quando ouvi isso, já era tarde demais. Um vaso com flores do meu marido caiu na minha cabeça, aparentemente largado pela minha sogra do segundo andar.
Se foi de propósito ou um acidente, não pude distinguir. Em vez da voz preocupada da minha sogra, ouvi suas risadinhas de cima. Sangrando da cabeça e perdendo a consciência, eu podia ouvir não apenas as risadas da minha sogra, mas também a voz do meu marido. Não acredito, meu vaso, eu tinha ele há anos, não acredito que ele está quebrado. Ele disse isso olhando do segundo andar. Ele deve ter visto o vaso quebrado e eu deitada lá sangrando, mas suas palavras foram de preocupação pelo vaso, não por mim. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de desmaiar, e quando recuperei a consciência, estava deitada em uma cama de hospital. Eu me pergunto se chamaram uma ambulância depois disso. Me vendo desacordada, eles devem ter chamado ajuda, mas eu tinha atingido meu limite. O que eles pensam de mim? Existem coisas que você faz e coisas que você não faz. É absurdo que adultos não consigam fazer essa distinção. Se chamaram uma ambulância, devem perceber a gravidade da situação, mas mesmo que peçam desculpas agora, não posso simplesmente perdoá-los. Tenho que me vingar deles completamente. Com esse pensamento, elaborei um plano. 10 minutos depois, uma enfermeira que veio me verificar percebeu que eu estava acordada e chamou o médico. Então, meu marido e sogra apareceram. O médico nos informou que não havia nada ameaçador à vida, mas quando ele disse isso, não apenas o médico, mas também meu marido e sogra ficaram chocados ao silêncio. Na verdade, eu não perdi a memória, a lembrança do vaso caindo na minha cabeça, minha sogra rindo e meu marido se importando mais com o vaso do que comigo. Tudo está vividamente gravado em minha mente. Mas eu fingi ter amnésia por 2 motivos. O primeiro é fazer com que meu marido e sogra acreditem que suas ações me causaram um dano grave e esperar que eles vacilem em seu pânico. Você não se lembra de quem eu sou? Meu marido perguntou. Desculpe, quem é você? Respondi. O que faremos, mãe? Isso aconteceu porque você fez aquilo. Talvez seja melhor deixá-la quieta por enquanto, minha sogra respondeu. Eles estão em pânico, eu conseguia perceber apenas pelas vozes deles. No entanto, eu não podia deixá-los escapar impunes apenas fazendo-os se preocupar. Por enquanto eu tinha que descansar, como o médico disse. Com o exame real começando no dia seguinte, o médico aconselhou minha sogra e meu marido a não me perturbarem muito antes de sair do quarto do hospital. Deixados no quarto, onde acreditavam que eu tinha amnésia, os 2 começaram a cochichar. Mãe, se ao menos você não tivesse feito coisas desnecessárias, isso não estaria acontecendo, disse meu marido. Quem poderia prever que isso aconteceria? Disse minha sogra. Mesmo assim, agora ela realmente tem amnésia. Talvez ela tenha que sair do emprego. Então, a renda dela seria cortada e não há ninguém para fazer o serviço doméstico. Qual era o sentido de eu me casar para viver assim? Eu pensei que apenas minha sogra tinha uma personalidade terrível, mas meu marido também. Parece que meu relacionamento e casamento nunca foram sobre amor para ele. Eu era apenas uma presença conveniente, uma faxineira que pagaria metade das contas. Finjo dormir logo depois que o médico saiu, mas eles provavelmente não achavam que eu estava ouvindo. Mas ela vai ficar bem se continuarmos conversando com ela. Eu acredito que a memória dela vai voltar, minha sogra falou. Sim, e se não voltar, é só nos divorciarmos. Não preciso de alguém problemática, disse meu marido friamente. Exatamente, filho, mulheres são substituíveis. Não precisa fazer alarde por isso. Ouvindo tudo isso, minha paciência se esgotou. Eu não posso ficar em silêncio o suficiente com pessoas menosprezando. Eu não sou sua marionete para ser controlada. Como vocês se atrevem? Sou apenas uma figura insignificante para vocês. Eu gritei, com minha cabeça latejando de dor, mas isso não importava. Eu estava muito brava, encarando-os enquanto falava. Eles estavam chocados, provavelmente porque pensavam que eu tinha amnésia, mas eu continuei desabafando. O que vocês pensam de mim? Seus bandidos. Vocês entendem como me senti vivendo assim? Quando finalmente desabafei, meu marido começou a responder.
Eu esperava um pedido de desculpas, mas é claro que alguém que usa as pessoas assim não tem consciência. Em vez disso, ele me insultou. Suas primeiras palavras não foram sobre minha saúde ou um pedido de desculpas pelo que fizeram, mas sim se fazendo de vítima. Você é quem está nos enganando, fingindo dormir e ouvindo escondido. Que tipo de pessoa faz isso? Porque estou sendo culpada, eu disse. Minha cabeça está latejando de raiva. Normalmente, eu odeio conflitos, mas as palavras deles foram muito desaforadas. É hora de cortar os laços. Eu aguentei porque não queria preocupar meus pais com um divórcio e estava preocupada em me casar novamente, mas isso é insuportável. Se o impacto fosse pior, poderia ter sido fatal, eu disse irritada. É porque você sempre faz coisas irritantes. Eu te avisei, não avisei? Disse minha sogra. Então você fez de propósito, não foi? Eu questionei. Como um vaso pode simplesmente cair do lado de fora por acidente? Meu marido disse. Ah, então foi intencional, eu suspeitava disso, mas agora eu tinha a confissão deles. Obrigada. Gravei toda a nossa conversa, então vou denunciar isso à polícia imediatamente. No momento em que mencionei a polícia, as expressões deles mudaram drasticamente. O termo pálido como um fantasma não poderia ser mais apropriado. O que você fez é um caso grave de agressão. Se eu entregar essa gravação à polícia, sua vida acaba, mas é culpa de vocês, então aguentem, eu disse. Polícia? Não precisa fazer tanto alarde com isso. Isso não precisa se tornar um grande problema. Mas é porque você também é culpada. Não coloque toda a culpa em mim. Já chega. Como você pode pensar assim? E você deveria pedir desculpas primeiro, não fazer desculpas depois de mandar alguém para o hospital. Bem, eu acho que é inútil esperar que alguém que gosta de atormentar a nora tenha algum senso de decência, eu disse. Não precisa envolver a polícia, é uma questão de família, devemos resolver isso dentro da família, eles disseram. Eu gravei porque pretendia transformar isso em um caso criminal, não civil. Por que você acha que eu gravei? Não entende? Não é assim que funciona. Você deveria pedir desculpas primeiro se não quiser envolver a polícia. Você nem consegue se desculpar direito, mas implora por misericórdia da polícia também? Conveniente, não? Eu disse. Finalmente, eles parecem perceber o que deveriam fazer, mas talvez o orgulho os impeça de se desculpar com alguém que eles menosprezaram por tanto tempo. Ficaram em silêncio, sem pronunciar uma palavra. Se não há mais nada a dizer, poderiam sair, por favor. Nos desculpe, eles disseram. Isso é o que eles consideram um pedido de desculpas? Depois de viver tanto tempo e não saber como se desculpar, é irritante. Se você realmente se sente arrependido, por favor, faça suas desculpas à polícia, isso pode amenizar sua sentença. Espere um minuto. Eu sinto muito. Nunca pensei que chegaria a isso, disse minha sogra. Eu também peço desculpas. Por favor, não envolva a polícia nisso. Se isso se tornar um assunto policial, minha vida acabou de verdade, disse meu marido aflito. Minha vida já acabou. Eu perdi uma parte significativa da minha preciosa vida ao me casar com você, e você só se desculpou porque eu mencionei a polícia, caso contrário, nem se incomodaria. Eu nunca pretendi perdoar vocês, mas transformar isso em um caso policial e não poder cortar os laços por um longo tempo seria problemático. Que tal resolvermos isso com uma indenização? Se você estiver disposto a pagar o valor que eu pedir, podemos resolver esse assunto, eu disse. Eu não queria dinheiro e não planejava exigir uma quantia absurda. Eu só queria que eles entendessem a gravidade de suas ações e queria vingança de alguma forma. Eventualmente, chegamos a um acordo, com eles me pagando uma indenização, e depois disso, cortamos todos os laços completamente. Ouvi dizer que, depois disso, meu ex-marido e sua mãe cortaram completamente o relacionamento deles. Bem, não há dúvida de que as ações dela foram a causa, mas meu ex-marido também não era santo.
Os dois, sem economias suficientes, acabaram endividados para pagar a indenização e agora estão lutando para pagar. Parece que eles se arrependem profundamente de suas ações, mas o arrependimento não desfaz o que foi feito. Eles devem passar o resto de suas vidas carregando esse arrependimento. Quanto a mim, depois do divórcio, mudei de emprego e encontrei um novo em minha cidade natal. Estou desfrutando da minha segunda vida. O que é importante na vida são relacionamentos de qualidade. Independentemente de eu me casar novamente ou não, preciso escolher cuidadosamente com quem passo meu tempo. Negligenciar isso pode desperdiçar momentos preciosos da vida. Afinal, o tempo gasto com pessoas assim é totalmente inútil. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do garoto que era tratado com indiferença pelo seu padrasto e sua mãe compactuava com tudo, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!